último suspiro do deserto, carregava segredos que ninguém ousava contar. Segredos tão antigos quanto as dunas douradas que se estendiam até onde a vista alcançava. Cada grão de areia parecia sussurrar histórias de sangue, traição e promessas quebradas. Aquele era o mundo de Koyan, um guerreiro apache de olhar profundo, marcado não apenas pelo sol inclemente, mas pelo peso das perdas que carregava em seu coração. Ele havia vagado por anos entre montanhas e vales, isolado da civilização, aprendendo a ouvir o vento, a interpretar o silêncio, a confiar apenas na própria sombra. E naquele dia, finalmente, voltava às terras que um dia chamara de lar, onde cada pedra parecia guardar memórias de uma infância roubada, de uma tribo que fora dilacerada pela ganância e pela violência de homens que não tinham honra. Koyan avançava com passos silenciosos sobre a areia escaldante, cada movimento calculado, como se o próprio deserto fosse um aliado. Ele sentia a terra sob seus pés, o calor que queimava a pele, o cheiro da erva seca e da poeira misturado ao perfume fugaz de flores resistentes que brotavam entre pedras. A aldeia ao longe, outrora pacífica e cheia de vida, agora exibia construções frágeis de adobe, cercadas por cercas improvisadas e fumaça de fogueiras que mais pareciam sinais de desespero. Cada lembrança de sua tribo perdida transformava-se em combustível para a vingança que crescia em seu peito. Koyan não buscava apenas a destruição daqueles que haviam cometido injustiças, mas a restauração da memória e da dignidade de todos que haviam sido esquecidos pelo tempo e pelos homens. Ao cair da noite, o mundo parecia suspenso. A luz da lua tingia o deserto de prata, criando sombras longas e traiçoeiras que se moviam com o vento. Koyan conhecia cada trilha, cada pedra solta, cada sombra que poderia ser usada como aliado em sua missão. Sua paciência de anos vivendo nas montanhas, caçando e observando, o transformara em parte do próprio deserto, quase invisível, impossível de rastrear. Ele se movia sem fazer barulho, cada respiração controlada, cada passo medido, como se cada grão de areia sob seus pés fosse um acorde de uma sinfonia de vingança. O vento carregava o eco distante de risadas humanas e vozes despreocupadas, e cada som lembrava-lhe do motivo pelo qual havia esperado tanto tempo para agir. Quando Koyan finalmente se aproximou da aldeia, o cenário parecia saído de um pesadelo. As tochas lançavam sombras que dançavam nas paredes de adobe, refletindo a ansiedade de homens que acreditavam estar seguros. Mas a presença do Apache era inevitável. Ele transformava cada sombra em aliada, cada ruído insignificante em vantagem estratégica. Um grito cortou a noite, mas ninguém percebeu sua origem, exceto ele. Seus olhos, atentos e calculistas, percebiam cada detalhe. Janelas trancadas, portas entreabertas, caminhos de fuga. Ele sabia exatamente onde cada homem estaria, onde cada armadilha poderia ser preparada e como a vingança deveria ser executada para que ninguém esquecesse jamais. O ataque começou como uma dança silenciosa da morte. Koyan movia-se com a precisão de um predador, silencioso e mortal. Cada homem que se atrevia a levantar a arma era derrubado antes de perceber o perigo. Cada tentativa de fuga era frustrada pelo conhecimento íntimo do terreno. Não havia apenas violência, havia justiça, e para cada sobrevivente, uma lição gravada no medo. As chamas das tochas iluminavam os momentos de caos, refletindo nos olhos de Koyan a fúria de anos de espera e a determinação que não conhecia limites. Mas mesmo no meio do conflito, seu olhar nunca vacilava em direção ao objetivo maior: restaurar a honra, vingar os inocentes e transformar o medo em memória. Quando a aurora tingiu o céu de vermelho profundo, Koyan estava sozinho no centro da aldeia. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som, era a declaração de que a justiça havia sido cumprida. Os sobreviventes tremiam, não apenas pelo que tinham perdido,
mas pela lembrança permanente de que nada mais seria como antes. O Apache respirou fundo, sentindo o ar quente e poeirento misturar-se com o sangue derramado, e percebeu que havia encontrado algo que não esperava. Uma estranha sensação de paz. Não havia alegria em sua vingança, apenas a certeza de que a memória de sua tribo e de sua família havia sido honrada, e que cada sombra do deserto carregaria para sempre a lembrança do guerreiro que nunca desistiu. Mesmo após a batalha, o deserto parecia respirar junto com Koyan, como se cada grão de areia carregasse uma lembrança, uma memória antiga de lutas, perdas e sacrifícios esquecidos pelo tempo. Cada duna ondulante refletia a luz do sol nascente como se fosse um espelho, reverberando o eco de sua coragem. Cada sombra projetada no terreno ressoava como um murmúrio distante das vozes de sua tribo, daqueles que haviam partido antes de tempo, mas cujas histórias ainda viviam no vento quente que soprava sem descanso. Koyan avançava lentamente, cada passo deixando marcas na areia fina, e com cada marca parecia assinar um juramento silencioso de que jamais esqueceria ninguém, que a memória de sua gente permaneceria viva, intacta, mesmo diante da indiferença do mundo. O silêncio do deserto era profundo, quase palpável, mas carregava uma carga de significado que só Koyan conseguia decifrar. Ele sentia o vento passando pelo rosto, trazendo consigo o aroma seco da terra, o calor que ainda queimava a pele, e por vezes a sensação de olhares invisíveis de ancestrais que o guiavam. Não havia alívio em sua vitória. A vingança havia sido cumprida, mas a dor da perda permanecia, uma cicatriz que nenhum tempo poderia apagar. Cada pedra, cada cacto solitário e cada nuvem que cruzava o céu lembrava-o de que a justiça não era simples, que a memória de sua tribo exigia mais do que ação, exigia vigilância eterna, dedicação silenciosa e coragem inabalável. Enquanto o sol subia lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja, rosa e dourado, Koyan olhou para as dunas à sua frente, percebendo que cada contorno, cada sombra, cada ondulação da areia parecia contar histórias de antes, de batalhas esquecidas e de vidas interrompidas. Ele sentiu a magnitude de seu papel. Não era apenas um homem que lutava, mas um guardião de uma herança sagrada, um espírito vivo de sua tribo que carregava em seus ombros a responsabilidade de manter a memória de todos aqueles que o mundo tentara apagar. Cada rajada de vento, cada canto distante de pássaro e cada raio de luz que refletia na areia lembrava-o da fragilidade e da força entrelaçadas na existência humana. Koyan continuou a caminhar, seus passos lentos mas firmes, cada movimento carregando a intenção de honrar cada vida perdida. Ele sabia que aqueles que ousassem desafiar a memória da sua tribo não enfrentariam apenas um homem comum, mas o espírito coletivo de gerações inteiras, uma força invisível que se infiltrava no deserto como sombra, como lenda. Ele sentiu o peso da solidão, mas também a força silenciosa que vinha de estar conectado com algo maior do que si mesmo, algo que transcendia a carne e a poeira. O deserto não era apenas seu campo de batalha, era seu santuário, seu confidente, seu testemunho, e agora carregava consigo a história de um Apache que transformou a dor em justiça, a espera em ação e a solidão em uma força silenciosa que continuaria a ecoar por eras, muito além do alcance de qualquer memória humana frágil. Ao se afastar da aldeia em ruínas, Koyan sentiu a areia ceder sob seus pés, como se fosse um lembrete constante de que a jornada nunca termina realmente. O horizonte parecia infinito, mas ele não temia o que estava por vir. Sentia-se fortalecido pela experiência de cada perda, cada luta e cada momento de contemplação silenciosa que o deserto proporcionava. E mesmo sabendo que o mundo poderia tentar apagar sua história, ele se tornou, naquele instante, mais do que um homem.
Tornou-se uma lenda viva, uma sombra vigilante, o guardião eterno de uma memória que jamais poderia ser destruída. Cada passo que dava, cada sopro de vento, cada raio de sol, era testemunho da transformação. De sofrimento em coragem, de dor em justiça, de solidão em força e de homem em mito.